arrebentando. Muito mais. De volta ao programa Conexão Potiguar, agradecendo a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira, aqui pela telinha da Band e também pelo portal de notícias do Rio Grande do Norte, www.potiguarnoticias.com.br. No programa de hoje nós estamos conversando com o diretor da Focus, empresa de pesquisa e marketing, George Lau. George, no bloco anterior nós estávamos conversando sobre essas, só para a gente fechar esse tema, sobre essa questão, como é que você acha que a associação que rege e os próprios institutos, ao ver essas observações acerca da credibilidade ou não, ou da falta dela, em determinados momentos, em determinadas pesquisas, em determinados municípios, você acha que vai ter uma mexida nesse segmento? Olha, eu acredito que isso passa por uma discussão grande, né, interna, a nível da associação, que na realidade é uma associação nova, está se formando, o presidente Tadeu, e eu acredito que esse período pós-eleição, deva existir um certo congraçamento no sentido de evitar um certo descrédito generalizado, né? Agora, isso também parte também muito do contratante também, por vezes. Então, o cidadão vai contratar uma pesquisa, veja o que é que foi feito, né? Veja onde é que ele acertou, onde é que ele errou, as disturbâncias, digamos assim, os pontos extremos que foram dados. Até como a forma de divulgar também, Perfeito. né? A forma de divulgar talvez Perfeito. precise ser mais explicada e não só apelativa para o número, né? Isso. Aqui em off, como você havia me perguntado, aquela questão, por exemplo, da segmentação, você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, em Natal. Perfeito? Então, você tem um número de questionários de acordo com uma distribuição geográfica, certo? E se você for ver no relatório das pesquisas, isso não existe, não está lá, não consta. Pois é, isso é grave porque se as eleições fosse só na Zona Norte, o prefeito era Carlos Eduardo no primeiro turno, se fosse na Zona Sul, muito provavelmente seria Mineiro. Perfeito. Então se não há a distribuição, né, adequada dos questionários, pode ter aí um erro grave. Perfeito. Inclusive, nós antes estávamos conversando justamente sobre isso. Essa aí é que está a leitura da pesquisa. Onde é que estão os indecisos? Qual é a classe que eles pertencem? Qual é a escolaridade? Qual é o sexo? Quem é que é mais atraente para sexo, para idade, para faixas, para nível de renda? Essa leitura, esse entendimento da pesquisa de uma forma ampla, que permite você estabelecer uma determinada tendência ou não. E isso é que determina o sucesso de uma leitura. Vai dar ou não vai dar segundo turno? Foi o que realmente houve, né, aconteceu. Perfeitamente. Pertinente a sua observação, mas eu queria falar um pouquinho do Instituto, certo? Onde foi que atuou? Só no Rio Grande do Norte ou em algum outro estado do Focus. A Focus, no caso. Não, nós tivemos pesquisas feitas na Paraíba, no Ceará e aqui no estado, mas majoritariamente aqui no estado do Rio Grande do Norte. Nós fizemos aqui aproximadamente 70 e poucas pesquisas aqui no estado. Fizemos alguma coisa em torno de 10 pesquisas na Paraíba e 6 no estado do Ceará. Aqui no Rio Grande do Norte, você pode citar os municípios? Nós fizemos pesquisa em Parnamirim, nós fizemos pesquisa em Pau dos Ferros, Mossoró, Tibau, Barão da Chuva, já citei, Governador de Ceará, Mirim, enfim, Goianinha. Em Ceará Mirim você sentiu também, eu sei que é interna a sua pesquisa, mas você sentia o crescimento de Peixoto na reta final, porque algumas pessoas achavam que dava Edinólia, outras pessoas acharam que dava Júlio César, mas achar uma coisa, fazer a pesquisa é outra. Perfeito. Mas você sentia essa tendência, porque o prefeito lá estava desgastado, mas foi se recuperando e terminou vencendo as eleições? Na realidade, esse quadro ele se conformou a partir de uma, digamos assim, de uma desunião das oposições. Então, mesmo com Edinólia estando num nível muito interessante, a princípio à frente, inclusive do próprio Peixoto, efetivamente existia uma possibilidade do prefeito em recuperar, digamos assim, a pontuação dele. E efetivamente aconteceu. No momento que você tem 4 candidatos, ou 5, em alguns municípios,
especificamente lá. E que candidato A e B, eles tomam a dianteira. Existe um esvaziamento quase que natural das candidaturas. Tá certo? Mais baixas, tendendo para subir, né? Para A ou para B. E foi exatamente o que houve lá, o que existiu, isso foi registrado, né? Uma tendência, uma indefinição de quem seria o vencedor das eleições. O vencedor foi isso que você disse, configura nos números, porque o vencedor teve aproximadamente 30% dos votos válidos, ou seja, Dona Edinólia teve aproximadamente 30% e os outros dois candidatos, os outros três candidatos da oposição, mais entre 30% e 33%, que foi o Júlio César, o Marcílio Dantas e também um outro candidato, eu acho que é o Dedé. Então, a vitória dele se deu com 30% dos votos válidos, né? Perfeito. Então, a desunião da oposição aí fatiou, né? Foi, assim, não igual... Dedé Luiz, o nome do último Isso, candidato. Perfeito. Foi mais ou menos o que aconteceu, por exemplo, em Extremóis. Foi a mesma coisa, né? O prefeito, inicialmente, com uma rejeição muito alta, né? Prefeito Clauseiro. Exatamente. Com uma rejeição muito alta, a oposição... Dividiu-se, certo? E ficaram os três discutindo entre si quem é que ia puxar o voto da oposição e deixaram espaço livre para o prefeito caminhar tranquilamente rumo à vitória. Foi uma estratégia muito bem interessante, muito bem engendrada. Até porque ele caminhou, assim, meio que em determinado momento, a livre, certo? E os candidatos de oposição se preocupando com eles, né? Então foi mais ou menos o que aconteceu em Extremóis, da mesma forma que aconteceu em Xará-Mirim. Perfeito. Para a gente final, já que você trabalha com planejamento e marketing também, até que ponto os números dessa eleição municipal, ela aponta caminhos para 2014? Olha, Pedro Júnior, a nossa empresa é uma empresa de marketing e de pesquisa, certo? Então, existe uma conformação que é cada vez mais clara, e isso se reflete no número de prefeitos não reeleitos em todo o estado e no Brasil, certo? E uma coisa muito interessante é que a informação está determinando realmente novos rumos de campanhas. Então, nós estávamos, inclusive, discutindo isso, inclusive eu e Mardoni, há uns 5, 6 dias. As campanhas estão mudando. Esse novo eleitor que está surgindo é um eleitor mais informado, é um eleitor sobre o efeito da internet, né, que a informação chega a ele de forma mais rápida. Então, os prefeitos, tanto a nível de planejamento como a nível político, certo? Futuramente eleitoral, eles têm que efetivamente entender as demandas e trabalhar de acordo com essas demandas. Perfeito? Sob pena de serem, obviamente, que alijados de uma reeleição. Então, esse entendimento de campanha, desse novo cenário político que se descortina no Estado, é crucial para a manutenção desses prefeitos onde estão. Perfeitamente. Jorge Lau, diretor da Focus, queria agradecer a sua presença no Conexão Potiguar e passar o Jornal Potiguar Notícias, que está nas melhores bancas do Rio Grande do Norte. Muito obrigado, boa sorte no seu trabalho. Perfeito, e sempre que chamado estarei aqui. Muitíssimo obrigado pela gentileza. Muitíssimo obrigado a você que nos acompanha de segunda a sexta-feira aqui pela telinha da Band. Termina aqui o Conexão Potiguar, mas nosso encontro continua pelo portal